Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e pretendo apresentar para você hoje um filósofo extremamente importante na história da filosofia no período clássico da Grécia, Platão. O que tornou Platão tão famoso? Vamos falar sobre o mito da caverna, sobre a teoria das ideias, coisas que fazem com que Platão seja um filósofo extremamente relevante. Mas vamos por partes. Primeiro, Platão ele foi discípulo de Sócrates. Sócrates foi um filósofo muito importante também, um marco na história da filosofia. Caso você não conheça, recomendo a outra videoaula que está nesse canal, sobre Sócrates especificamente. E Platão, ele funda a academia. Devo lembrar a você que, nesse período, não existia ensino obrigatório. Não existia, por exemplo, a criança vai lá, faz ensino fundamental 1, faz ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade, nada disso existia. Se você queria, então, aprender alguma coisa, você deveria buscar os seus próprios meios. E muitos recorriam aos filósofos, e aqui nesse período, durante o período da vida de Platão, muitos recorreram a ele, muitos foram à academia tentar aprender alguma coisa. Que tipo de coisa era ensinado na academia? Tudo. Por quê? Como assim tudo? Ele não era filósofo? A ideia de filosofia nesse período clássico é a ideia de um saber racional, de uma investigação racional sobre todas as coisas, sobre todas as áreas. Então, por exemplo, a química, a física, a matemática não eram saberes que existiam separados nesse momento. Eram saberes que estavam todos reunidos dentro da filosofia. Então, isso aqui é um ponto importante da gente notar, que a filosofia ela fazia reunião de todos esses saberes e a mãe de todos os saberes. Depois que, ao longo do tempo, que esses outros saberes vão se desmembrando, vão se separando da filosofia. Mas primeiro era tudo filosofia. E o que acontece? Aqui dentro desse contexto, Platão ele utilizava o método do diálogo. O método que os filósofos clássicos utilizavam, especialmente Platão, era o método do diálogo. O método de você não ter, por exemplo, uma pessoa falando e uma grande plateia ouvindo, sentada em silêncio. Não. Platão não gostava disso. Sócrates também não gostava disso. Ele preferia ensinar as coisas dialogando, conversando com a pessoa através de perguntas e respostas, e esse era o método que ele utilizava, o método dos diálogos. E também, além de utilizar isso como método oral, falado naquele momento, Platão deixa alguns registros para nós, diferentes de Sócrates. Observe aqui um ponto muito importante, que muitas vezes faz com que a gente misture e não consiga delimitar bem o que é pensamento de Sócrates e o que é pensamento de Platão. Observe, Sócrates ele nunca escreveu nenhum livro. Não temos livro de Sócrates. Até uma brincadeira na filosofia falar com a pessoa, às vezes quer se mostrar inteligente, falar que lê um livro de Sócrates, mas na verdade não existe livro nenhum de Sócrates. Por outro lado, para complicar essa história, a gente conhece a filosofia de Sócrates a partir de Platão. E Platão escreve em diálogos. E ele utiliza como personagem principal dos seus diálogos Sócrates. Olha só que coisa estranha. Então, olha, Platão ele escreve diálogos, utiliza como personagem principal Sócrates, e o próprio Platão não aparece nos seus diálogos. Isso faz com que muitas vezes fique misturado, fica difícil de compreender. Os estudiosos de filosofia têm esse trabalho de delimitar o que pensou Platão e o que pensou Sócrates. Então, esse é um detalhe inicial aqui que você precisa estar atento. Então, Platão utiliza normalmente como personagem principal dos seus escritos Sócrates, entre outros, mas nunca ele próprio. Então, Platão ele nunca se coloca nos seus próprios diálogos. Os diálogos dele, que são muitos, são diálogos belíssimos. A gente tem Platão utilizando personagens, discutindo, conversando, e ali, a partir disso, chegando a alguma conclusão ou não. E o que acontece? Então, o que eu falei, ensino por diálogos, modo de expressão da filosofia inventado por Platão. E um dos motivos de Platão escrever dessa forma é que conserva a forma de fazer filosofia inaugurada por Sócrates. É uma forma bastante viva, uma forma que Platão pensava que era mais eficaz para ensinar a filosofia, e também parte da ideia de que o filósofo não é o detentor de todo o conhecimento, mas ele constrói o conhecimento junto com o seu interlocutor. Então o diálogo ele serve para isso, para a construção de conhecimentos juntos, ok? Então isso aqui é um ponto importante. Entramos aqui então numa parte fundamental, talvez a mais famosa de Sócrates, que é a chamada teoria das ideias. Essa é a parte da filosofia de Platão que ela é mais discutida, mais debatida.
Observe. Platão defende que há dois meios de você conhecer as coisas: através dos seus sentidos e através da sua razão. Platão, na República, no seu livro mais famoso, ele fala de mundo sensível e mundo inteligível. O que isso significa, professor? Estou completamente perdido. Fique calmo, mas tenha muita atenção nessa parte. Observe. Segundo Platão, aquilo que nós conhecemos com nossos sentidos, com nossos olhos, com o nosso tato, com o nosso olfato, com a nossa audição, tudo que nós conhecemos a partir dos nossos 5 sentidos, eles são enganosos. Eles fazem parte de a cópia de uma ideia perfeita que existe apenas no mundo inteligível. Professor, não entendi nada. Calma, pega um exemplo aqui. Vamos pensar o exemplo da beleza. Eu utilizei esse exemplo para falar de Sócrates. Se você não viu, recomendo novamente que assista. Pensa sobre a questão da beleza. O que é a beleza? É difícil definir o conceito de beleza. A gente sabe, por exemplo, que a gente pode falar sobre a beleza de uma mulher, a beleza de um homem, a beleza de uma casa, de uma escultura, de uma música. A gente utiliza várias coisas e a gente define várias coisas como belas. Mas o que é beleza, então? Observe, segundo Platão, existe a ideia perfeita da beleza. Essa ideia perfeita da beleza existe apenas no mundo inteligível, no mundo acessível apenas pelo intelecto. Não existe, a gente não consegue, a gente não anda pela rua e encontra, olha ali a ideia perfeita da beleza. Não. Quando a gente caminha pela rua, quando a gente vive o nosso mundo, quando a gente observa o mundo à nossa volta, a gente tem contato com coisas sensíveis. E essas coisas sensíveis são cópias imperfeitas do mundo inteligível, das ideias perfeitas. Então observe, existe para Platão a ideia perfeita da beleza, existente no mundo inteligível, e nós vivenciamos com nossos sentidos o tempo todo cópias. Vivenciamos coisas que participam da ideia perfeita da beleza. Então, para Platão existe a ideia perfeita no mundo inteligível das coisas, dos conceitos. Existe a ideia perfeita da justiça, existe a ideia perfeita do belo, existe a ideia perfeita da coragem, a ideia perfeita do cachorro, existe essas coisas. Mas nós conhecemos através do nosso mundo sensível a ideias imperfeitas, cópias, participantes dessa ideia perfeita. Ficou complicado? Vamos tentar mais um exemplo. Pensa a ideia do cachorro. Você observa cachorros de várias raças, muito diferentes. Você observa cachorros grandes, pequenos, peludos, com pouco pelo, com rabo grande, sem rabo. A gente observa cachorros muito diferentes. Mas mesmo assim, nós somos capazes de dizer que são cachorros. A gente consegue, mesmo tendo cachorros diferentes, cachorros muito diferentes, com características muito distintas, aí a gente consegue classificar todos eles como cachorros. Por quê? Porque, segundo Platão, existe a ideia perfeita do cachorro, acessível ao nosso intelecto, e nós apenas vivenciamos o nosso mundo sensível a cópia dessa ideia perfeita. Assim como o ser humano, pensa no ser humano. Existem tantos seres humanos diferentes, tantas culturas diferentes, cores, tamanhos, pesos, tão diferentes a gente pode pensar ser os seres humanos, mas mesmo assim a gente consegue dizer que todos eles são seres humanos. A gente não confunde eles com outras coisas. Então observe, existe a ideia perfeita do ser humano no mundo inteligível e nós vivenciamos no nosso mundo sensível apenas cópias, apenas as ideias imperfeitas, cópias imperfeitas. Ficou claro? Então isso aqui é muito importante. Então só vendo conceitualmente. Mundo sensível é aquele alcançável aos nossos sentidos. É o mundo aparente, é o mundo de cópia. Ao passo que o mundo das ideias, também chamado de mundo inteligível, ele é mais real do que o visível. É originador do visível e eterno. Olha só, dentro desse aspecto a gente vai ter a presença de uma figura importante, que é a figura do demiurgo. Demiurgo significa construtor. Ele usa a metáfora de um princípio gerador, de um princípio criador, que foi lá,
pegou as ideias perfeitas e copiou nesse mundo sensível. Então, nosso mundo sensível é uma cópia feita pelo demiurgo do mundo das ideias perfeitas. Então, observe que doideira, né? Que coisa estranha. A gente pensa, então, segundo Platão, todo o nosso mundo, tudo que nós vemos ao nosso redor é apenas um mundo de cópia. Um mundo acessível aos nossos sentidos que muitas vezes são enganosos, que não nos mostram a verdadeira realidade. Percebe isso? Com esses conceitos de mundos das ideias e mundo sensível, se relaciona a alegoria da caverna, ou o mito da caverna. Isso aqui é muito famoso dentro do pensamento de Platão. O que isso significa, mito da caverna? Primeiro, professor, que estranho usar um mito. Você talvez deve saber que a filosofia ela nasce justamente com o rompimento gradual dos mitos. Quando os gregos eles começam a perceber que não dá mais para explicar o mundo a partir dos mitos, a partir de explicações fantásticas, mas de busca racional pelas coisas, de uma investigação racional sobre a origem das coisas. Mas por que Platão utiliza um mito? Platão utiliza um mito como se fosse uma parábola, como se fosse uma comparação. Ele conta uma historinha para que a gente entenda alguma coisa. É semelhante àquilo que Jesus faz nos evangelhos. Jesus muitas vezes ele conta histórias para que as pessoas entendam alguma coisa. E aqui Platão utiliza desse mesmo método, a alegoria da caverna. O que significa essa alegoria da caverna? Imagina o seguinte, imagina seres humanos que ao longo de sua vida toda, que eles nasceram dentro de uma caverna e permaneceram toda a sua vida dentro de uma caverna, presos, acorrentados, olhando apenas para uma parede. Tudo que eles viam era apenas a sombra das coisas que estavam do lado de fora. Havia uma fogueira do lado de fora e as pessoas que passavam, os animais que passavam, os sons que eles ouviam eram apenas ecos distantes de um mundo externo. Então olha só, mas tenta imaginar isso. O ser humano nasceu preso na caverna, esteve preso durante toda a sua vida. Tudo que ele viu sempre foram sombras e ecos distantes lá fora. O que acontece? Essa pessoa que nasceu dentro dessa caverna certamente acreditará que a caverna é a realidade. Ele não vai pensar, deve existir um mundo para além da caverna. Ele vai pensar, eu sempre vi as sombras, eu sempre vi esses barulhos vindo lá de fora, talvez, mas o que existe de fato são essas sombras. Eu não vou imaginar algo diferente disso. Até que Platão conta, certo dia, imagine que um prisioneiro conseguiu se soltar da caverna, se desprendeu. Ele foi lá, ele saiu da caverna e ele observou aos poucos a realidade mesma. Os seus olhos doíam, porque ele estava acostumado com a escuridão da caverna. Mas aos poucos ele vai abrindo os seus olhos e vai enxergando um mundo verdadeiro. Observe, esse agora que saiu da caverna ficará espantado ao perceber que tudo que ele acreditou, tudo que ele via era apenas uma realidade limitada. Era apenas uma cópia da realidade verdadeira. Que perceba o que é a sombra, senão uma cópia distorcida de uma coisa que existe. Não é verdade? Então por isso que Platão utiliza essa ideia das sombras. Então, essa pessoa que saiu da caverna se sente espantado e vai avisar os outros. Ao avisar os outros, quando ele volta para a caverna, seus olhos agora já não enxergam mais tão bem dentro da caverna, porque os seus olhos não estão mais tão adaptados à escuridão quanto os outros estavam. E aqueles lá que estavam dentro da caverna acham que ele ficou louco, acham que ele está querendo ele está querendo mal para eles. E eles vão lá e matam esse que saiu da caverna. Olha que história trágica, né? Mas mostra justamente a ideia de o filósofo, aquele que consegue contemplar a realidade para além do sensível, aquele que sai da caverna, aquele que enxerga o mundo verdadeiro e vai avisar os outros. E o que acontece? Muitas vezes os outros o rejeitam. Muitas vezes os outros não querem enxergar, temem enxergar a realidade. Então por isso em Platão aqui a gente tem essa história muito importante que mostra. O filósofo é aquele cara que percebe que esse mundo que nós conhecemos é um mundo limitado, é um mundo cópia, não é o mundo real. Existe uma realidade muito mais real, que é a do mundo das ideias. Mundo inteligível, acessível apenas pelo nosso intelecto.
Tudo bem? São conceitos estranhos, mas que eles fazem muito sentido aqui em determinado aspecto. Você precisa aprender eles, dominar eles, que não tem tanto problema. Platão também conta outra historinha, que é o mito de Er. Ela tem alguns detalhes, mas para nós irmos direto ao ponto, eu vou contar apenas a parte principal dessa história. Quando as pessoas morrem para Platão, elas têm a oportunidade depois de reencarnar. E para reencarnar, é necessário que elas passem pelo rio Lete, o rio do esquecimento. E essas pessoas, ao passar por esse rio, elas bebem a água desse rio, umas mais, outras menos, e se esquecem das coisas que elas viram quando morreram. E tem um detalhe fundamental: quando você morre para Platão, você tem acesso às ideias verdadeiras. Você não está mais limitado pelo seu corpo, porque perceba que você conhece o mundo sensível através do seu corpo, através dos seus olhos, através do seu ouvido, através das suas mãos, do seu corpo inteiro. Você conhece o mundo sensível através do seu corpo. Segundo Platão, você estando livre, desprendido desse corpo material, você consegue enxergar as ideias puras, as ideias verdadeiras. Então, quando você morre, você tem acesso às ideias. Mas, para reencarnar, você esquece dessas ideias porque você bebe do rio Lete, do rio do esquecimento. E observe, isso mostra que a ideia do conceito de reminiscência. Reminiscência é justamente você lembrar, anamnese, em grego, você relembrar alguma coisa. Então, o que acontece? Para Platão, conhecer é, na verdade, lembrar. Lembrar daquilo que você viu no mundo das ideias. Então, todo conhecimento para Platão, ele já está dentro de cada um de nós. Então, isso vai vincular com outro conceito, que é o conceito de inatismo, de ideias inatas, ideias que já nasceram com a gente. Então, o nosso conhecimento, o conhecimento das ideias, já está na nossa cabeça. Nós precisamos, então, lembrar dessas ideias. E como que nós fazemos isso? Utilizando a razão, utilizando o método dialético da conversa, do embate de ideias, para alcançar uma ideia nova. Então, percebe isso. Você tem, então, a partir dessa ideia de que você já conheceu, você vai ter a ideia de que você aprender, então, para Platão é recordar. Recordar daquilo que você viu no mundo das ideias. Tem um diálogo, inclusive, de Platão, que Platão ele discute com escravo. Perdão, não Platão, né? Sócrates discute com escravo. Platão utiliza Sócrates como personagem principal e discute com escravo. E a partir das perguntas que Sócrates faz, esse escravo ele é capaz de chegar à conclusão e desenvolver o teorema de Pitágoras, apenas com as perguntas de Sócrates. Isso mostra o quê? Que a ideia de que todo conhecimento está dentro da gente já, nós só precisamos recordar desse conhecimento. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Esses são os elementos principais da filosofia de Platão. Claro, ela é extremamente vasta, mas para as principais coisas, para o Enem, para os principais concursos, esses são os pontos-chave que você precisa saber. Tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenha se divertido. Qualquer coisa, estou à sua disposição. Fique à vontade para deixar um comentário. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever. Grande abraço.